Domingo agora, dia 2, a minha caçulinha completou 7 anos. E desde que eu recebi o positivo dela, foi tudo sempre muito desafiador. Foi uma gestação desafiadora, é uma relação desafiadora. A gestação dela foi muito difícil para mim porque eu engravidei dela aos 41 anos de idade num casamento já em ruínas. Então, era o caos, né? Fora isso, tive outros problemas familiares, a minha pressão vivia nas alturas, glicemia toda descompensada, enfim, foi muito difícil. Psicológico em frangalhos. E o nascimento dela, eu tinha me programado para um parto natural, deu tudo errado, né? Por conta da pressão, o líquido secou, ficou quase nada, foi um auê, então no final das contas ali, embora tivesse passado por um trabalho de parto dolorido durante quase 2 dias, eu acabei optando pela cesárea. E deu tudo certo, mas eu tive hemorragia, quase perdi o útero, enfim, sempre foi tudo muito desafiador. Aí veio a amamentação. Tivemos ali os nossos obstáculos, mas contornados com sucesso. Veio o sono, porque ela não dorme até hoje, 7 anos ela não gosta de dormir. Difícil. 1 ano em privação de sono, eu parecia um zumbi. Mas enfim. E sempre foi uma relação muito conturbada, sempre foi uma relação muito desafiadora. Ela é uma criança que enfrenta, ela é uma criança que se coloca, ela se impõe. E eu comecei a prestar atenção que ela era o meu espelho. Eu olhava para ela e me enxergava muito nela. Muito, muito questionadora, rebelde, de não aceitar muitas regras e tal. Eu falei, opa, o que tá acontecendo aí, né? Porque eu falei, tudo que eu sempre quis na minha vida era ter uma relação tranquila com as minhas filhas. Então, tive 2, né? Vou me esforçar para ter uma relação tranquila com elas, gostosa. Construir um vínculo sadio. Não queria que elas vivessem uma vida numa família disfuncional, toda torta, toda errada, toda cheia de coisas. Enfim, como eu vivi. Então, vou tratar de construir um vínculo sadio com elas. Com a Sofia foi mais tranquilo, mas com a Clara o negócio se apresentou de forma diferente. E aí eu fui, eu parei para perceber que a Clara era muito eu, um temperamento muito próximo ao meu, muito parecido comigo. E eu vi que ela era meu espelho. E eu comecei a entender que o que a Clara me trazia de desafio era exatamente as minhas feridas de infância não curadas. Tudo aquilo que eu tentei apagar durante a vida, tudo aquilo que eu tentei simplesmente jogar para baixo do tapete, a Clara estava tirando e jogando na minha cara. Aí eu falei, eita, e agora? Porque a gente finge que não aconteceu, né? A gente quer ignorar, a gente quer que as coisas aconteçam de forma natural, assim, e não vão acontecer enquanto a gente não parar e não olhar. E foi isso que eu fiz, eu comecei a prestar atenção e eu falei, eu tenho que mudar a forma de tratar. Eu tenho que mudar, porque senão a gente vai viver nesse embate, nesse murro, dando murro em ponta de faca. Então, assim, é desafiador? É desafiador. Mas o que ela tá me trazendo? Olha, eu passei por isso na minha infância e a minha mãe fez isso, exatamente o que eu tô querendo fazer agora. Eu falei, o que isso me trouxe de consequência? Essa educação da minha mãe tão violenta e tão baseada em humilhações e tudo mais, o que isso me trouxe de bom? O que isso impactou na minha vida? Nada de bom e impactou de forma negativa. E aí eu fui entendendo que, assim, quanto de mim eu estava tentando anular, quanto de mim eu anulei, eu silenciei para ser aceita por essa mãe e por esse pai que eu tive. Quanto de mim eu anulei, eu silenciei, eu deixei pelo caminho, partes importantes até. E aí foi que eu me dei conta de que a Clara, de certa forma, ela veio trazer isso tudo de volta para mim. Foi como se fosse um resgate. E a partir disso eu comecei a olhar e falar como eu gostaria de ter sido tratada naquela época, como eu gostaria de ter sido ouvida naquela época. E pasmem, eu comecei a fazer isso com a pequena. Eu comecei a fazer isso com a pequena e direcionando a educação por esse caminho. Do que eu gostaria de ter vivido e como eu gostaria de ter sido tratada. E eu vou contar para vocês que eu tenho tido ótimos resultados. A nossa relação tem ido por um caminho muito legal. Os embates têm diminuído consideravelmente. As crises dela de choro têm diminuído consideravelmente.
o diálogo tá muito mais aberto, muito mais gostoso. E tudo a partir do momento em que eu olhei e falei, ela é o meu espelho. Ela tá me trazendo coisas que eu vivi e eu tô repetindo os mesmos erros da minha mãe. Isso eu falo assim, é para muito além, não é um julgamento da minha mãe, é para muito além disso, é como eu quero construir a relação que eu tenho com a minha filha hoje. Porque para mim isso é o que importa. A construção de relacionamento que eu vou ter com ela, com elas, né, na verdade, tanto com uma quanto com outra. E tudo veio a partir do momento em que eu olhei para ela e falei, ela é meu espelho. Ela mostra para mim partes minhas que estão apagadas. Ela traz de volta as feridas que eu tenho daquela época. Então, o que era desafio para mim, acabou virando cura. A minha cura. Eu tô muito mais tranquila hoje, a nossa relação tá muito mais sossegada e ela também tá bem mais sossegada, bem mais tranquila a partir do momento em que eu enxerguei isso. E aí eu deixo para vocês. Sabe aquela pessoa com quem você tem uma relação desafiadora? Olha para ela. Olha para ela com os olhos da alma. Não com esses olhos que a gente tem aqui, que a sociedade turvou, né? Por tanta regra, tanta norma, tanta exigência, tanta coisa que não faz nem sentido. Mas olha com os olhos da alma. Aqueles olhos que realmente enxergam além. Olha para ela e vê o que ela quer te trazer. Vê o que ela quer te falar. Que dor ela traz, que dói em você também e você não consegue lidar. Você vai ver que vai ficar muito mais tranquilo e vai ser muito mais fácil de lidar. E, de certa forma, isso acaba sendo um presente para você também. É isso. Beijo.